estamos no último culto de ensino desse ano. Em nome de Jesus, ano que vem estaremos firmes e fortes, né? Estamos falando sobre jornada de fé. Vocês estão me ouvindo bem? Bem? A gente está falando sobre jornada de fé. Na nossa primeira aula aqui a gente apresentou o livro de Êxodo, né? Nós falamos que o livro de Êxodo é um evangelho, não é verdade? Nós falamos sobre isso. Depois nós falamos do cativeiro de Israel, como que foi, como era a escravidão, né? Eu creio que os irmãos lembram. Depois nós falamos sobre como que surgiu um libertador para Israel, né? Depois nós falamos sobre as 10 pragas do Egito, né? Que nós conseguimos imaginar que a poeira da terra foi se transformando em piolhos, né? Então, alguns irmãos que têm fobia até sentar e falar: meu Deus, a poeira da terra transformada em piolhos não é fogo, não é fácil, né? Está muito alto, abaixa um pouquinho, senão eu não consigo ficar à vontade também. E também nós imaginamos ali o corpo de Faraó coberto de rãs, né? Uma das pragas. E por último, a morte do primogênito, né? Aí depois nós falamos sobre a celebração da Páscoa. E quando foi instituída a Páscoa, a primeira Páscoa. Depois nós falamos sobre a travessia do Mar Vermelho e hoje nós vamos falar sobre toda a peregrinação, tá bom? Então foca no estudo, não foca no som, não foca no microfone, não foca no barulho do ar, que hoje o ensino ele é maravilhoso, falam muito comigo e eu tenho certeza que vai falar com vocês também. Então abra a Bíblia de vocês em Êxodo capítulo 19. Êxodo capítulo 19. Êxodo capítulo 19 e o versículo 1 até o 6. Quem achou a palavra de Deus, diga amém. Amém. Quem está pronto, diga amém. Amém. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali se acampou defronte do monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Moisés, assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Versículo 6. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. A gente já leu no Novo Testamento essa frase, né? Que nós somos sacerdote real, povo santo. Foi aqui que surgiu a primeira expressão, tá? Então Pedro, João, eles repetiram o que estava já na Escritura, porque a Escritura, com a Escritura se prega. A Escritura com a Escritura se entende, certo? Vamos orar ao Senhor? Glorioso Deus, muito obrigada por essa palavra. Peço, Senhor, que o Senhor tome a direção, que o Senhor faça resplandecer a sua glória, que o Senhor resplandeça com poder e com graça, meu Deus, todos os que aqui estão, Senhor, que o Senhor possa visitar, guardar, transformar e libertar através da sua palavra. Amém. Glória a Deus. Permaneça com a Bíblia aberta no livro de Êxodo ainda, no capítulo 15.
Nós vamos nos situar até chegar no capítulo 19, tá? Para a gente não cair de paraquedas. O povo então ele está saindo do Egito, certo? Liderado por Moisés. Moisés estava liderando não uma congregação de 100 pessoas, não uma congregação de 50 pessoas. Moisés estava liderando mais ou menos 800.000 pessoas, mais o rebanho. Conviver é difícil, imagine para ele, naquele tempo. Então ele tinha que liderar. Liderar é ter certeza que todos estão indo na mesma direção. 800.000 pessoas. E quando eles saem de lá, eles vêm no Mar Vermelho, nós vimos aqui. E aí, quando eles fazem todo esse trajeto, chegando no Mar Vermelho, começam as primeiras reclamações. Como eram essas reclamações? Umas reclamações bem fortes, assim, ó. Por que você nos trouxe aqui? Essa foi uma das reclamações que ele ouviu. Por que você não deixou a gente servir lá no Egito como escravo? Estava melhor. Por que você trouxe a gente aqui para morrer? Vamos voltar, a gente volta e vai continuar obedecendo a Faraó. Depois de toda a caminhada, o povo olhou para ele e disse isso. Nos devolve para lá. A gente volta para lá e volta a obedecer Faraó e está tudo certo e a gente não sofre retaliação. Aí Moisés fala, não tenham medo. Os egípcios que vocês veem hoje, nunca mais vocês verão. Olhem bem para eles, porque nunca mais vocês verão esses egípcios. E aí Deus deu a instrução, Israel passa em seco, todo mundo já ouviu a história, abre-se uma cortina. Embora muita gente tenha ouvido essa história, é bom meditar nessa história para ver o tamanho do milagre, porque nós estamos falando de um mar extenso, de um mar grande, onde abriram-se cortinas de mar, e o povo não passou em terra úmida. Entendam isso. O povo passou em terra seca. Meu Deus. Não tinha barro. Glória a Deus, aleluia. Entende o tamanho do milagre? Por isso que até hoje muitos estudiosos, cientistas dizem que isso não foi real, foi fruto de imaginação. E o povo passou naquele meio de mar, morrendo de medo daquelas cortinas de repente caírem sobre eles. Mas Moisés ia na frente. Quem abriu o mar foi Moisés e ele deu o primeiro passo, né? Deus usou ele, abriu o mar e o povo foi. Aí no capítulo 15 nós vemos o cântico, a comemoração. Por que a comemoração? Porque quando o povo estava chegando na terra, ali do outro lado, atravessando já o Mar Vermelho, Faraó já estava no meio do caminho, com seus carros, com seus cavalos, com as suas armas, os seus soldados poderosos. Porque o que Faraó pensou? Se Moisés consegue, eu também consigo. E foi. Quando Moisés consegue então atravessar 800.000 pessoas, pensa bem, quando nós vamos organizar festas aqui, nós não ficamos malucos? Dar comida para todo mundo? Será que todo mundo está servido? Será que todo mundo tomou a Santa Ceia? Não é assim que os irmãos ficam aqui na frente preocupados? Até eles perguntam, todos pegaram cálice? Todos pegaram pão? Isso porque a gente está falando de quantos membros, pastor? 100. Moisés tinha que ter a garantia que 800.000 pessoas, mais os seus animais, mais os seus pertences, estavam secos, Meu Deus. salvos. Aleluia. E quando isso de fato aconteceu, a cortina de mar cai, mata todos os egípcios, e no dia seguinte o mar devolve os corpos. E junto com os corpos um brinde. O que? Armas. Vai atravessar o Egito armado. Não sabem usar, mas Deus vai ensinar. E assim começou a trajetória. Então aqui no capítulo 15, a comemoração, a festa, a dança, a gratidão, a deslumbramento. Só que é hora de partir. Aí eles param e vão para o deserto de Sur. Veja, eles caminharam por 3 dias até chegar no deserto de Sur. Tudo era deserto, mas eles mudavam de deserto para deserto. Deserto para deserto era a trajetória do povo. E 3 dias
dias, prestem atenção, caminharam por 3 dias sem água. Aí eles chegam em Mara e vão rapidamente provar a água de Mara. E as águas eram impróprias para beber. Elas eram amargas. Aí começou o segundo ciclo de reclamação. O primeiro ciclo foi lá atrás, o segundo ciclo é agora. Moisés, o que é que nós vamos beber? 800 mil pessoas, crianças chorando, imagina a cena. Crianças chorando, berrando, mulher que precisava amamentar, aquela confusão, animais morrendo de sede. Moisés, 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 Moisés. E Moisés vai aos pés de Deus. Deus, o que eu faço agora? Israel esquecia fácil do que tinha acontecido. Acabaram de atravessar o mar. E agora a água amarga era problema. Era uma coisa impossível, nós vamos morrer. Devolve a gente. Pobre Moisés clamou ao Senhor e novamente Deus instruiu. Moisés, pega um pedaço de madeira, joga nas águas e as águas ficarão doces. Ela vai virar potável. E aqui nós temos um link lá no Novo Testamento. Essa madeira, vamos lá, 3 dias de caminhada, 3 dias, morte de Cristo, crucificação, morte e ressurreição, 3 dias. Quando eu falei para vocês que o Êxodo é uma ponte para o Evangelho, é isso que eu estou falando. São símbolos. Símbolos. Nós precisamos estar ligados a esses símbolos para a gente entender. 3 dias simbolizam então crucificação, morte e ressurreição de Cristo. Chegando em Mara, Mara significa o quê? Pecado, amargura, águas amargas. O madeiro que cai na água significa cruz. Meu Deus. E a água doce, quem que é? Jesus. Esse é o Evangelho, já em Êxodo. Glória a Deus. Só entende Êxodo quem lê o Novo Testamento. É aí que a gente vai entender. Eu sou o pão da vida. Eu sou a água viva. Aleluia. Essa peça de madeira, ela era bonita? Não. Uma ponte lá em Isaías 53. Não havia nele beleza nem formosura. Mas nele havia salvação. Glória a Deus, aleluia. E aquela peça de madeira cai naquela água vira doce. É o poder de Deus sobre a nossa vida. Quando nós temos um encontro com a água viva, o pecado que nos torna amargos faz com que ele é extirpado pela água, que é Jesus, e nós começamos a produzir água doce. Então não há mais amargura em nós. Nós começamos a produzir água doce. E ali o Senhor institui então ordenanças. Começa então um momento de intimidade de Deus com o povo de Israel. Deus começou a aparecer mais, começou a falar mais qual era a sua vontade. E disse assim: olha, se vocês me obedecerem, vocês serão prósperos, vocês estarão livres de todo o mal. E a caminhada continuou, não parou ali. Eles estavam ali por um momento. Aí eles andaram e chegaram num outro deserto, chamado Elim. E sabe o que tinha ali? 12 fontes de água pura, limpa, potável, e 70 palmeiras, para eles descansarem, ficarem hospedados. E eles se hospedaram e descansaram por semanas em Elim. Veja que Deus sempre dando refrigério, sempre cuidando. Mas no capítulo 16, então a gente viu ali, já tinha passado aí 2 meses e meio, mais ou menos, eles tinham saído do Egito. Eles chegam então, eles saem de Elim, onde tinham as 12 fontes, e eles chegam em outro deserto, o deserto de Sim. Esse deserto fica próximo do Sinai. A gente vai chegar lá. E o que aconteceu lá? Terceira reclamação. Por quê? Não tinha água de novo. Aí o povo começou a reclamar.
contra Moisés, contra Arão. E olha o que eles falaram: olha, Moisés, é o seguinte, era melhor nós termos morrido no Egito, sermos enterrados lá. Por acaso nós fomos trazidos porque falta sepultura no Egito? Acredito que não, Moisés. Nós temos saudade, Moisés, saudade de sentar em círculo, como que escravo pode sentar em círculo, né? Então, nós temos saudade de sentar em círculo e comer a carne quentinha nas panelas. Quem disse que Faraó dava carne para eles? Quem disse? Não tem registro. E se dava, era para engordar, para ficar mais forte, para trabalhar. Lá nós tínhamos carne, lá nós tínhamos pão. E eles começaram a acusar Arão e Moisés de que eles eram genocidas. Eles levaram o povo para morrer. É isso que eles eram, genocidas. Moisés foi clamar a Deus. E sabe o que Deus disse? Moisés, eles não estão reclamando de você. Eles não estão reclamando de Arão. Eles estão reclamando de mim. E a reclamação deles subiu para mim. E eu estou irado. Eu estou ouvindo a reclamação. Mas tudo bem. Deus falou assim: fala que eu vou mandar o pão. Eu vou mandar o pão, mas vai ter uma regra. A regra é para provar a soberba do coração deles. Eu quero ver até onde vai a ganância e a soberba e a ambição desses homens. Vai ter uma regra. Eles são obedientes ou não? É isso que eu quero saber. O povo terá que recolher a porção diária do que eu mandar. Quando chegar no 6º dia, poderão recolher 2 porções, porque já é sábado e o sábado é para descansar. Então, de sexta para sábado, podia colher a porção de sexta e a porção de sábado. Esse era o maná que Deus tinha estabelecido. Como era o cardápio de Israel? De manhã tinha pão à vontade, e à tarde carne, tá? Codornas que ficavam, a Bíblia fala que cobriam o arraial, prontas para comer. Era só pegar e comer. E pão à vontade. Já imaginou você abrir a janela e pão à vontade? Só que com uma regra: leva somente o necessário. Se tem 5 cabeças na sua casa, 5 pães, nada mais, nada menos. E houve um cumprimento dessa promessa. Cada manhã o Senhor foi lá, deixava lá o arraial coberto do que? A Bíblia fala que caiu um orvalho. Imagina aí, tá? Esse orvalho evaporava. Olha isso, evaporava. E no lugar do orvalho que evaporava, ficava uma coisinha fina, parecida com escama de peixe, bem fininha. E parecida também com geada, quando a geada caía. E Moisés disse assim, o povo falou: que é isso? Inclusive maná quer dizer isso. Que é isso? Isso quer dizer maná. Surpresa, que é isso? O povo abriu e falou: que é isso, Moisés? Aí Moisés fala o que João falou: este é o pão que desceu do céu. Glória a Deus. E aí a Bíblia fala que era uma sementezinha parecida com a de coentro, branquinha, com gosto de bolo de mel. Meu Deus. Todo dia. Todo dia. Pela tarde era a hora das codornas. Apareciam todas as codornas ali e cobriam o arraial. E o maná precisava ser colhido antes do sol esquentar, porque senão o sol derretia o maná. Vai entender? Não sabemos. Não sabemos. Mas isso também era para provar os preguiçosos, né? Ah, eu vou colher o maná lá para as 10 horas da manhã. Já não ia ter, né? Tinha que levantar cedo. Deus queria a gente ali cedo. E só que mesmo com essas orientações, havia o quê? Desobediência. O que aconteceu? Tinha gente que levava mais, né? E aí guardava. Aí o maná, que era tão gostoso, que era tão maravilhoso, amanhecia cheirando mal, que ninguém suportava, e coberto de bichos, porque Deus tinha dado a ordem clara:
leva o que você precisa, não o que você quer. Meu Deus. E mesmo avisando de que no sábado não era para fazer colheita do maná, que no sábado não era para mexer com nada, era para ter colhido antes, o que eles faziam? Eles irritavam a Deus porque eles queriam trabalhar no sábado, justamente no dia que Deus deu para eles descansarem. E Deus se irritava com essas pequenas, grandes desobediências. O único que não estragava era de sexta para sábado, como eu expliquei, porque era a ordenança do Senhor. Deus controlava até a validade do alimento, para provar o quê? A obediência. Tá? E até que Deus falou assim para Arão: Arão, guarda, pega uma porção do maná, guarda num vaso, porque nós vamos guardar esse vaso na arca, para servir de testemunho para outras gerações. Certo? Então Deus tinha condições de fazer com que o maná durasse quanto tempo Ele quisesse, mas era Ele, não as pessoas. Aí no capítulo 17, estamos chegando, hein? De onde a gente estava. Eles vão saem de lá, vem, né, o maná caindo, codornizes, mas eles precisam continuar a caminhada. Então no capítulo 17, eles então estavam no deserto de Sim, eles partem do deserto de Sim e se acampam em Refidim. Repitam comigo, Refidim. Ali, apesar de ser um lugar de repouso, não tinha água, de novo. Era um lugar cheio de areia, óbvio, seco, óbvio. E aí surgem as reclamações e agora discussões, brigas. Moisés, queremos água, nós temos sede, nossos animais têm sede, faça alguma coisa. O povo estava tão bravo com Moisés que queria apedrejar Moisés. Gente, apedrejar, somente apedrejava alguém com crimes bárbaros naquele tempo e era até a morte, era a mais alta penalidade. Olha a raiva desse povo, de pegar pedras para jogar em Moisés depois de tudo o que aconteceu. Isso é o ápice da ingratidão. E tudo isso eles vivenciaram, gente, eles vivenciaram as pragas, o mar vermelho, o maná, a provisão, as codornizes e agora uma dureza de coração. Não queriam se amolecer por nada. Em Refidim, os historiadores dizem que eles estavam fazendo tempestade num copo d'água. Sabe por quê? Porque ali tinham animais. Eles tinham os animais, portanto, eles tinham leite. Eles podiam fazer queijos. Eles não estavam famintos, mas eles queriam causar rebelião. Já viu pessoa que não tem motivo para se queixar e ela continua se queixando porque ela quer rebelião? Ela quer. E aí eles confundiram o que eles queriam com o que eles precisavam. Deus estava dando somente o que eles precisavam. Eles chegaram a dizer a Moisés que a situação que eles estavam lá no Egito era melhor. Gente, a situação que eles estavam lá sendo chicoteados era melhor do que estar ali com Moisés recebendo o maná do céu. Veja que o quanto a ingratidão faz a gente ficar cego. E eles comeram desse maná por 40 anos. Só o maná cessou quando eles adentraram a terra prometida, a nova geração. E a experiência com Deus faria com que esse povo aprendesse que Deus era o único Senhor. Deus queria mesmo, era criar uma situação de dependência. Deus queria mostrar para o povo: eu não dou fácil, não vou dar fácil, vocês precisam saber de onde vem. O coração de vocês é duro, o coração de vocês é ruim, e vocês precisam saber de onde vem. E Deus permitiu que o povo tivesse vislumbres de sua glória. Sabe, Deus aparecia na nuvem, Deus falava com Moisés, falava com eles, mas mesmo assim eles reclamavam de barriga vazia, barriga cheia. E quando a gente faz a ponte de Cristo com Êxodo, né, especialmente desde o capítulo 1 até agora, a gente vai fazendo links para eu poder provar para vocês que Êxodo realmente é o Evangelho do Antigo Testamento. O nascimento de
de Moisés, ele representa o nascimento de Cristo. Então, assim como Moisés foi levantado como mediador e salvador, Jesus foi levantado como mediador e salvador. Moisés e a sarça é Cristo também se revelando a nós, como eu sou. A parte que fala dos milagres é Cristo em todos os milagres, todas as aparições de milagres. O mar vermelho, quando eles passam, simboliza o batismo da morte para a vida. Só Jesus pode dar. Aleluia. As doces águas que refrigeram o povo simbolizam o próprio Cristo, a água da vida. O pão que desce do céu, que é o maná, é Jesus, que é capaz de saciar toda a nossa fome. Então eles tinham tudo, eles já tinham Jesus naquele momento. E aí, veja só, chegando em Elim, começa aquela discussão, queremos água, rapidinho, desculpa. Mesmo sendo chamado um lugar de repouso, né, havia um propósito de Deus em afastar o povo das provisões fáceis. Eu quero que vocês sejam santificados. Esse era o propósito, de levar o povo para lugares difíceis. É para produzir a santificação, o achegar-se mais a Deus. Esse era o propósito. E aí, veja a crise que aconteceu. Moisés desesperado, a Bíblia fala que ele ficou desesperado. A Bíblia fala que ele tremeu diante daquele povo com pedras nas mãos, 800 mil pessoas com pedras nas mãos. Acho que você também ficaria com medo. A gente corre de um cachorro, né? Então, aquele povo estava revoltado e Moisés foi a Deus. E Deus disse para Moisés: vai adiante do povo. Porque Moisés fala assim, no versículo 4: que farei a este povo, Senhor? Daqui a pouco eles vão me apedrejar. Imagina, gente, a cena: 800 mil pessoas pedra na mão. Deus tinha que responder na hora. Não era uma coisa assim: Senhor, eu vou orar aqui, tá? E aí o Senhor me responde, olha para o Senhor: não, eu preciso agora, Senhor, por favor, me ajuda. E o Senhor disse assim: vai à frente do povo. E olha que interessante: pega alguns anciãos desse povo, pessoas que sejam confiáveis. Moisés não questionou, tá? Moisés não questionou. Pega testemunhas fiéis e leva até a pedra, a rocha, uma rocha grande. E você vai usar a sua vara. A vara de Moisés, o bordão de Moisés, simboliza o quê? A autoridade. Você vai pegar os anciãos contigo para eles servirem de testemunha do que vai acontecer. E ao redor, 800 mil pessoas julgando Moisés. Se não sair água daí, loucura, hein? Ele vai fazer. Se não sair água daí, ele vai ser apedrejado. Não importa o quão bom ele tenha sido conosco, nós queremos água. Deus mandou ele ferir a rocha como ele feriu o Nilo. Lembra a praga do Nilo? Quando ele pôs o cordão no Nilo, o Nilo virou sangue. Deus falou: você vai fazer a mesma coisa, você vai tocar na rocha, depois o resto é comigo. A Bíblia diz que Moisés toca na rocha. Imagina, uma rocha grande, tá? A rocha, a fenda que a Bíblia fala, na verdade a rocha se parte, só com o toque do bordão de Moisés. E dali começa a jorrar o quê? Água, água, água para o povo. Meu Deus. Muita água, muita. Ferir a rocha como julgamento divino. Deus julgou aquele povo ferindo a rocha. E chamou o nome daquele lugar, depois que o povo bebeu e Moisés fez, obedeceu, tudo diante dos olhos dos anciãos, que serviram de testemunha, chamou aquele lugar Massá e Meribá, lugar onde teve briga, lugar onde teve confusão. Massá e Meribá são nomes jurídicos. Sim, nomes jurídicos naquele tempo. Massá significa testar, de teste. Gente, olha isso. Se a gente for no significado das coisas, a gente vai entendendo muito. Massá significa testar, provocar. Meribá significa lutar,
manifestaram em Meribá, porque brigaram, contenderam, discutiram. Glórias a Deus. E o povo queria culpar Deus, colocá-lo no banco dos réus. Colocar Deus no banco dos réus é atitude de Satanás. Em Mateus 4, o que Satanás fez? Se tu és o filho de Deus, sempre colocando Deus no banco dos réus, sempre colocando Deus na parede. E aqui a gente faz um link então, né? Assim como o povo de Israel tentou Deus, Satanás tenta Jesus em Mateus. Veja o evangelho de novo aí, fazendo o link. O diabo queria que Jesus provasse que ele era realmente o Filho de Deus, mas Deus não se submeteu a tal provocação. Em resposta a Moisés, Deus ouviu a oração, né? Fez chorar água. Não foi por amor ao povo de Israel, mas foi por amor à oração de Moisés naquele momento, por mais que Deus amasse o povo de Israel. A murmuração foi tão contagiosa que estava atingindo até Moisés. Porque murmuração chama murmuração. Um abismo chama outro abismo. E a murmuração foi tão contagiosa que Moisés teve um momento que ele fala assim para Deus: o que o Senhor quer que eu faça? Veja o nível de intimidade que Moisés tinha com Deus. O que o Senhor espera de mim? Olha aí. O que o Senhor quer que eu faça? E é importante dizer que este episódio que Moisés toca nessa rocha não é o episódio que tirou ele da terra prometida. Não é esse. O que tirou ele da terra prometida está em Números capítulo 20, onde ele bate 2 vezes quando Deus mandou fazer uma só. Tá? Então esse não. Não vai fazer confusão, tá bom? Fazendo a ponte agora. A rocha em Horebe, lá no Monte Horebe, ela ficava próxima ao Monte Sinai, né? Foi lá que tudo aconteceu. Foi lá que Moisés havia tido o seu primeiro encontro com Deus e pôde ouvir a sua voz com nitidez. E a Bíblia não detalha como isso aconteceu, tá? Como que fendeu. A única coisa que Deus declarou para Moisés é: vai com o seu bordão, porque eu vou adiante de ti. Sabe onde Deus estava? Em cima da rocha. Deus estava em cima da rocha, presente. A Bíblia não detalha, mas Deus talvez estivesse numa nuvem, ou talvez ele estava invisível, mas o que importa é que ele estava ali. E aí a gente vai para a ponte do Novo Testamento. A Bíblia nos diz no Novo Testamento que Jesus é a pedra, é a rocha. Os anciãos estavam ao redor da rocha e Moisés bateu na pedra com a vara e Deus fendeu. E isso é repetido pelo salmista em Salmo 105, versículo 41. Quem pode ler? Rapidinho. Salmos, capítulo 105, versículo 41. Quem achar primeiro, lê e lê alto, por favor. 105, 41. Abriu a penha e dela brotaram águas, que correram pelos lugares secos como um rio. O salmista aqui ele não tinha visto, mas ele tinha lido que essa pedra se rompeu. Então, milagres não possuem explicação plausível, nós temos que acreditar e viver, tá? Porque até hoje os estudiosos estão tentando entender como jogou água da rocha. Não se sabe. Não se sabe. O cajado de Moisés não era de aço. Não tinha uma bomba no cajado. Não. Era um cajado simples de puxar ovelha. E que um dia virou cobra. E que um dia Deus falou: pega a cobra. Não, não pega pela cabeça, não, é pela cauda. Eu quero testar a sua coragem. Jorrar a água da rocha demonstrou que Deus não era brincadeira. Demonstrou que Ele é Deus de provisão, mais uma vez para o povo de Israel. E assim como Moisés, Jesus também foi levado a julgamento. Fazendo a ponte de novo. O povo não juntou ali para julgar Moisés? O povo também se juntou para julgar Jesus. Passou fome, sede, frio, não tinha lar, não tinha abrigo, não tinha amor, foi cuspido, humilhado e crucificado.
essa rocha era Cristo, simbolizando todo o sofrimento de Cristo. Na hora que ela fende, simboliza a morte de Cristo. A hora que ela fende, simboliza a ferida dos cravos. Gente, a hora que essa rocha fende e jorra, a hora que a água jorra, simboliza a salvação. Aleluia. A salvação. Água viva. Por isso que Deus, Cristo, é chamado de pedra na Bíblia. Pedra angular, rocha. Os salmistas vão dizer: o Senhor é minha rocha, a minha salvação. Tem vários versículos aqui, mas não dá tempo de ler. Todos eles vão falar: o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha torre, o Senhor é a pedra angular. Da mesma maneira que Deus esteve no Horebe, Ele está com a igreja dele hoje. É o mesmo Deus. Nós devemos confiar em proteção, provisão, resposta, tudo. E que em algum momento a rocha vai fender para nós. Nós temos que acreditar, é a nossa única esperança. Nós não confiamos em carros, nós não confiamos em cavalos, nós não confiamos em presidentes, nem em governadores, e muito menos em prefeitos. Nós não confiamos em videntes, nós não confiamos em feiticeiros, nós não confiamos em médicos. Nós temos o único que nós podemos confiar. Aleluia. É Ele a nossa única esperança. Sim, é o que nós temos e o que nós temos que nos apegar. Só que a nossa fé só vai aumentar se a gente se dispuser a entender a palavra, porque Ele é a palavra. Então toda vez que eu me nego em ler a palavra, eu estou me negando em conhecê-lo melhor. Toda vez que eu me nego em aprender mais da palavra, eu estou me negando a conhecer, porque Ele é o verbo vivo que desceu do céu. Aleluia. Então se eu me nego a ouvir o verbo vivo, como que eu vou conhecer o verbo vivo? Como que eu vou querer que o verbo vivo fale comigo? Como que eu vou querer que o verbo vivo me revele coisas, fale, use os profetas, se eu não quero entender como é o verbo vivo? O que Ele quer, o que Ele gosta, o que Ele exige, o que Ele repudia. Não tem como. Não tem como eu querer mais do verbo vivo se eu estou fissurada somente nos cultos de domingo. Se eu pego a minha Bíblia só nos domingos. Não tem como. Não tem como. Nos cultos de domingo, quando o pastor fala: abra sua Bíblia em Gênesis, tem gente que procura onde? Em Apocalipse. Se alguém chegar aqui e falar assim: abra sua Bíblia no livro de Nabucodonosor, vai ter gente que vai procurar. Eu sei que tem, hein? Está aí na Bíblia, Nabucodonosor. Entende? E são pessoas que querem pregar, querem revelar, querem ir para o monte, querem visitar enfermos, mas não conhecem a fonte. Meu Deus. Aí o que acontece? Não jorra nada deles. É fonte seca. Meu Deus, fonte seca. Nuvens sem água, Judas falou. Vocês são nuvens sem água. Só ficam passeando, e Deus fala: vai vir chuva, não vem. Vai vir chuva, não vem. É assim que vocês são. Quando vocês não querem a minha palavra. Meu Deus. Poderoso. E aí o que aconteceu? Até aquele momento, Israel estava brigando com as suas batalhas internas. Que batalhas internas? Fofoca, briga, acusação, julgamento. Eles queriam condenar. Aí Deus preparou um momento especial para eles. Chegou o momento que eles iam lutar fisicamente. Até agora, Deus lutou por eles, foi lá, venceu, atravessou eles no Mar Vermelho, estava muito fácil, eles queriam mesmo ainda voltar para o Egito. Sabe aqueles filhos birrentos que quando apanham, falam assim: não doeu? Era assim Israel. Não doeu? Ó, eu vou puxar sua... Puxa, não dói? O que acontece com o pai quando o filho faz isso? Ai, meu Deus do céu, então agora vai doer. Quem já fez isso? Seu pai, só. Olha o Valtinho se declarando. Quem já fez assim, ó? Não dói. Tá doendo, hein? Tá doendo, tá ardendo. Mas não dói.
Era assim Israel. Deus falava, fecha. Eu quero voltar para o Egito. Me leva para o Egito. Lá era melhor. Gente, por isso que Deus falou, vocês me provocam. Vocês me testam. E olha só o que aconteceu. No versículo 8 do capítulo 17, Deus prepara então o povo que se ira com os israelitas. O povo estava vendo ali os israelitas ocupando a terra, bebendo a água. E eles eram os amalequitas. Digam comigo, amalequitas. Amalequitas. Esses amalequitas, eles eram descendentes de nada mais, nada menos que Esaú. Era descendência de Esaú que estava habitando ali. Então não se sabe direito qual foi o motivo, mas eles se reuniram e falaram: vamos atacar o povo de Israel? Estão na nossa terra. Deus dele é perigoso. E foi um ataque covarde. Por quê? O povo estava cansado, atacaram as mulheres e atacaram as crianças. Então foi uma guerra injusta, né? E aí o povo começou a clamar: Moisés, Moisés. Mas tudo isso, os amalequitas simbolizam aqui, eles queriam impedir que o povo chegasse à terra prometida. Certo? Satanás estava usando os amalequitas para impedir o povo de chegar na terra prometida. Vamos fazer um link para cá? Satanás também não quer que você chegue na terra prometida. Então os amalequitas se levantam contra a sua vida do mesmo jeito que se levantaram na vida de Moisés e dos seus seguidores. E desta vez os israelitas seriam de lutar, certo? Israel contra os amalequitas simboliza a igreja contra os ataques espirituais. Israel foi liberto do Egito e da escravidão, caminhava para Canaã. A igreja foi liberta do pecado e da escravidão de Satanás e caminha para Canaã celestial. É o mesmo link, é a mesma situação. Nós estamos também na caminhada, sim ou não? Estamos caminhando. Moisés vence pela oração. Aleluia. Certo? O que Moisés faz? É aí que aparece Josué. A primeira vez que aparece Josué. Moisés coloca Josué como general. Para ele colocar Josué como general, Josué já tinha se destacado em outras coisas. Diz a palavra que Josué tinha um espírito muito bom, uma descendência muito boa, era piedoso, era valente, era corajoso. Moisés falou: você vai lutar, você vai na frente do povo. E assim foi. Moisés chamou os líderes que respondiam para Josué: vocês têm que fazer o que eles mandaram, o que ele mandar. O que ele orientar, vocês têm que cumprir. Enquanto isso, eu vou ali, no monte, interceder por vocês. E aí o que aconteceu? O povo desceu, foi selecionado aqueles homens que eram mais fortes para a batalha, que estavam menos cansados, e desceram para lutar contra os amalequitas. Enquanto isso, Moisés estava no monte, mas do monte ele enxergava todo aquele povo se degladiando, lutando. E diz a palavra que ele ficava com as mãos levantadas. E quando ele cansava, porque a Bíblia fala que as mãos dele ficaram pesadas. Você consegue ficar 1 hora com a mão assim? Não cansa? Ele ficou praticamente o dia inteiro. E aí ele foi percebendo um mistério. Quando ele cansava, começava a formigar a mão dele, o braço, começava aquela dor. E ele só parava para fazer assim, porque ele já era um velhinho de mais de 80 anos, vamos respeitá-lo. Amalequitas venciam. Aí ele levantava, os israelitas venciam. Ele abaixava, os amalequitas venciam. Ele falou: olha, imagina só quando ele abaixava, vamos morrer, vamos viver, vamos morrer, vamos viver. Aí ele percebeu. Aí ele falou: Arão, vem me ajudar, segura o meu braço até o fim da peleja. E Abraão, ou melhor, Arão, segurou o braço, segurou o outro, e os israelitas venceram. Aleluia. E aí surgiu a expressão que hoje a gente fala: o Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha bandeira. Ele edificou um altar ali
em homenagem ao Senhor, em homenagem a essa vitória, porque Josué significa o Senhor é a salvação. Já colocou Josué como general. E na sequência construiu esse altar e fincou a bandeira ali. Não, não fincou a bandeira não. É o altar e ele falou: o Senhor é a minha bandeira. E por que bandeira? Por que bandeira? Porque bandeira significa lugar conquistado, vitória. O Senhor nos ensina aqui a importância da oração comunitária, né? Como é importante orar um pelo outro. A gente vai ver isso em Atos, a gente vai ver isso, na verdade a gente vai ver isso em Atos inteiro. Um orando pelo outro e os resultados vindo. E aí o povo venceu. Lá em Números 13, não precisa abrir, vocês vão ver que vai ter a segunda batalha contra os amalequitas. E nessa, eles não oraram. Nessa, eles não pediram vitória para Deus. Eles tiveram medo e tiveram que caminhar mais 38 anos por causa disso. Gente, 38 anos caminhando. E sabe a distância que eles estavam da Terra Prometida? Vocês vão morrer de raiva. 500 quilômetros. 38 anos andando em círculo, sendo que a 500 quilômetros estava Canaã. Mas Deus não queria aquela geração na Canaã, então ia andar sim, ia perecer sim. Aí, terminamos o capítulo 17, vamos para o capítulo 18. Moisés estava agora à frente de quase 1 milhão de pessoas, porque eles se reproduziram. Sim ou não? Não eram mais 800 mil. 800 mil era quando saíram do Egito. O povo israelita era conhecido por multiplicar, né? Não era só o profeta que ensinava a vontade de Deus, né? Mas ele era também conselheiro. Moisés era conselheiro, Moisés era juiz. Moisés ajudava o povo a aplicar o que eles aprenderam nas causas diárias. É o que a gente deveria fazer. A gente participa dos cultos aqui, ouve a palavra, para que quando a gente se depara com uma situação, nós tenhamos um link na nossa memória, como diz a pastora Rosana, um arquivo, onde a gente possa buscar uma palavra ideal para aquela situação. É assim que deve acontecer. Mas quando a gente entra na igreja e a palavra entra por um ouvido e sai pelo outro, nós não temos arquivo. Então quando a situação vem, você não tem de onde tirar. Você não tem lembrete. E aí o povo, a carga horária de Moisés era bem pesada. Ele começava de manhã e terminava à tarde, aconselhando 1 milhão de pessoas. Tinha causas pequenas. Olha, fulano roubou, sei lá, meu lenço. Há causas grandes. Peguei a minha mulher em adultério. Fulano matou cigano. O que eu devo fazer? Tudo isso num dia só. Diz a palavra que ele sentava de manhã e só saía à tarde, no final da tarde. E num desses dias, o sogro dele, Jetro, foi lhe fazer uma visita. E ele levou Zípora, levou seus filhos, né? E chegando lá, Jetro se reuniu com ele contou para Jetro tudo. Imagina só que legal, você não vê uma pessoa há muitos anos, da sua família. E essa pessoa vem, era muito querido, ele tratava Moisés como um filho. E ele chega lá, diz a palavra que eles banquetearam, conversaram, né? O Jetro conheceu aquela população grande, ele não acreditou, porque quando ele despediu Moisés, a única coisa que Moisés sabia fazer era o quê? Cuidar de ovelhas. Ele era um pastorzinho, 80 anos. E agora Moisés estava na frente de 1 milhão de pessoas. E aí Jetro começou a ver no dia seguinte a carga desse rapaz, desse senhor. E começou a falar: o que é isso, Moisés? E Moisés falou: é a minha carga horária, eu estou nesse ritmo aqui, eu assumi e agora eu estou na frente desse povo, eu aconselho, eu julgo, eu passo profecia. Se Deus mandar eu falar, eu falo. Se Deus mandar repreender, eu repreendo. Se Deus mandar castigar, eu castigo. Eu faço julgamentos, eu dou conselho. Aí Jetro falou: para com isso, porque isso está me assustando, é uma demanda muito alta. Não vai durar. Esse ritmo não vai durar, Moisés. Você vai se acabar e
eu desgastada, vou trazer uma mensagem boa para vocês? Não, a mesma coisa Moisés. O pastor desgastado, ele vai trazer uma mensagem boa para a gente no domingo? Não, se ele não tiver tempo de qualidade, se ele não tiver lazer. Sim, se ele não tiver lazer. Porque a saúde mental pede todas essas coisas. E aí aquele povo estava ali esperando. Jétro falou, faz o seguinte, pega pessoas da sua confiança, pessoas mais velhas, pessoas conselheiras, divide as tarefas, cada uma vai ser responsável por um povo, e quando as questões ultrapassarem níveis complexos, aí a causa vem para você. Caso contrário, eles são um filtro para você. Você filtra. Ao invés, o que Moisés podia fazer? Não, eu dou conta. Não é assim que a gente faz? Eu dou conta. Eu dou conta, eu dou conta, eu dou conta. Moisés falou, é verdade, vou aceitar seu conselho. E assim foi. Então, o que nos traz aqui? Que o grupo de anciãos israelitas, piedosos, de confiança, é aí que nasceu o presbitério da igreja. É aí. Foi aí que nasceram os primeiros presbíteros da igreja, porque os anciãos também significa presbítero. Então esses presbíteros filtravam todos os problemas complexos e poupavam Moisés. Não foi bom? Foi a própria mão de Deus. Por quê? Porque Deus não quer que nós façamos as coisas sozinhos. Porque Deus não deu um cargo muito pesado para você e para o outro não. Deus não quer que você fique desgastado debaixo de um duro jugo que nem você mesmo vai conseguir suportar. É um ritmo que você não vai conseguir suportar. Então, delega. Escolhe pessoas e delega. Foi assim que ele fez. Os líderes precisavam ser maduros para tomar decisões, ter bom relacionamento com Deus, representando o grupo, o interesse do grupo, não os seus próprios interesses, né? Por quê? Eles não podiam ser ambiciosos. Por quê? Porque quando eles tinham que julgar, quando alguém queria ganhar, o que as pessoas ofereciam? Propina, suborno. Então Moisés tinha que ter certeza que aqueles homens não iam aceitar nada de corrupção, ia julgar com imparcialidade. E todos foram atendidos. O povo elegia, a liderança era compartilhada, divisão de responsabilidades. Trazendo para os nossos dias, quem é o nosso mediador? Cristo. Ele é o nosso profeta, Ele é o nosso conselheiro, Ele é o nosso juiz. De modo que nós não temos sobrecarga de nada. Aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo, porque é leve, porque é suave. Amém? Glória a Deus. E agora o último capítulo e a gente já encerra. O último capítulo, então, que fecha esse momento. O povo, então, agora estava leve. Moisés despediu do sogro, o sogro voltou para a terra dele e eles continuaram a caminhar. Já era o 3º mês depois da saída do Egito. E aí, é o capítulo que a gente leu, eles partiram de Refidim, que a gente repetiu o nome aqui, e eles chegaram no deserto do Sinai. E acamparam-se ali. E acamparam de frente para o monte. E ali, Deus começou a falar com Moisés. Moisés deixou o povo ali, falou, vocês ficam acampados aqui, que eu vou até lá, eu vou ouvir o que Deus tem para falar e trago para vocês, porque era assim que funcionava. Moisés vai, no que ele vai, Deus começa a falar com ele e fala assim, ó, você vai falar para o povo que eles são o meu povo, sacerdote real, povo escolhido, povo santo. Você vai falar para o povo, para eles se lembrarem que eu endureci o coração de Faraó. Você vai falar para o povo que eu transportei o povo, olha que coisa linda, eu transportei o povo em cima das minhas asas, como asas de águia. O que Deus quis dizer aqui? O filhote de águia, ele é sensível, ele é vulnerável, e ele demora até 100 dias para ser expulso do ninho. E quando
realmente começar a alçar os seus primeiros voos, quando ele cogita em cair, a águia vem por baixo e levanta. Deus simbolizou assim: eu carrego Israel dessa forma. Aleluia. Em cima das minhas asas, como as asas da águia. Coisa mais linda. E aí, Israel foi comparado ao filhote de águia, indefeso, vulnerável, foi tirado do Egito para se aproximar de Deus. Aí no versículo 4 ele fala assim: tendes visto o que eu fiz aos egípcios? Ou seja, o que você já viu de Deus? O que você já viu Deus fazer? Era isso que Deus estava chamando para a realidade. Israel, você viu o que eu fiz? Hoje nessa noite a gente pode pensar, né? O que Deus pergunta para a gente: quantos anos você tem? Ah, eu tenho 50. Você viu o que eu fiz? Tendes visto o que eu fiz? Ah, eu tenho 40. Tendes visto o que eu fiz? Ah, eu tenho 60. Tendes visto o que eu fiz? Glórias a Deus. Olha, cheguei nos 70. Tendes visto o que eu fiz até aqui? Meu Deus. Tendes visto? Foi isso que ele falou para os egípcios. Aliás, para os israelitas: vocês viram o que eu fiz aos egípcios? E aí, Moisés chama os anciãos do povo, expõe diante deles as palavras, tudo que o Senhor tinha falado. O Senhor estava exigindo obediência, o Senhor estava exigindo observância da aliança. E olha que interessante, Deus, quando foi tirar o povo do Egito, Deus não falou assim: ó, se vocês me obedecerem, eu tiro vocês do Egito. Se vocês me obedecerem, eu abro o mar. Não. Deus abriu o mar com eles cheios de pecado. Deus tirou eles do Egito com eles cheios de pecado. Por quê? A graça já era revelada lá. Não sois salvos por vós mesmos, sois salvos pela graça. Aleluia, Jesus. Lá, desde lá, Deus falou: ó, eu não exigi obediência de vocês para depois salvar. Eu salvei e agora exijo obediência. Olha como Deus trabalhou com eles. Agora eu exijo. Vocês não vão ser libertos, vocês não vão obedecer para ser libertos. Vocês vão ser libertos para depois obedecer. E vão obedecer com sorriso no rosto. Glórias a Deus. Porque eu sou Deus de misericórdia. Por isso que o salmista fala: bendize a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Grandes são as misericórdias do Senhor. O Senhor é longânimo, muito digno. Porque ninguém entende o amor de Deus por Israel. Ninguém entende. Ninguém entende o amor de Deus por mim, por você, que todo dia erra. E primeiro Deus nos resgata, depois nos ensina a sua vontade. Como foi dito aqui: vem como estás, né? O irmão Daniel falou aqui: vem do jeitinho que está. Primeiro eu te resgato, depois eu te ensino como você deve andar. E você vai andar bonitinho. Bonitinho. De modo que ontem você estava ignorando os mandamentos e hoje você vai falar: como é gostoso servir a Deus, como é gostoso, eu não tenho saudade. Sabe que quando nós íamos visitar os interiores assim, e eu levava o meu avô, onde meu avô cresceu, e meu avô falava assim: não gosto muito de vir aqui. Por que, vô? Porque eu lembro quando eu não tinha Jesus, como era burro, tonto, sofri aqui nesse lugar. Então aqui me retrata o que eu era. Não quero voltar aqui não. Era assim que Deus esperava que os israelitas falassem: não, Egito não, por favor. Mas não, quando eles queriam provocar Deus, ele me leva para lá. Olha só. E aí Deus se comunicava com o povo. Deus falou assim: traga o povo, que eu quero que o povo fique no pé do monte. Gente, só presta atenção nesse último capítulo, não vou demorar. Ele queria que o povo crescesse em intimidade. A gente só cresce em intimidade ouvindo e conhecendo. Sim ou não? Sim. Ele queria um relacionamento. A gente tem relacionamento com quem a gente conversa. Sim ou não? Sim. Ok. Ele queria falar com o povo. Ele queria que o povo falasse com ele. Ele queria isso. Ele queria. E o povo pôde experimentar a glória de Deus. Olha isso. Deus falava numa nuvem e mostrava a sua glória, que ao mesmo tempo escondia. Então eles viam a glória de Deus, mas não viam Deus, porque se viam Deus eles morriam, mas eles viam a glória. Então a nuvem simboliza assim:
eu me mostro, mas me escondo. Eu sou um Deus de mistério. O que Deus quer mostrar para nós? Que Ele é mistério. Ele é mistério, a sua essência é mistério. E quando Ele fala para o homem ficar a uma distância do monte, é porque Deus queria mostrar para ele assim: entre mim e ti existe uma distância chamada santidade. Meu Deus. É isso que me separa de ti. Então não chega muito perto, não põe a mão, só escuta o que eu vou falar. Deus delimitou a montanha, mandou Moisés fazer um perímetro para não correr o risco de ninguém morrer. Gente, era sério. Era sério, não tinha aquele negócio de fazer, deixa eu pôr um dedinho aqui, tá fumegando. Ia fumegar mesmo, ia extirpar. Então Moisés foi e construiu um perímetro ao redor do monte para não ter perigo. Falou assim, ó, Deus vai descer na montanha. Gente, Aleluia. Deus vai marcar um encontro com vocês. Deus vai descer na montanha. Glória a Deus. O povo ficou atônito, porque eles iam ouvir Deus de verdade. O que aconteceu? É como se fosse assim, a entrada só é permitida nesse monte para pessoas autorizadas. E o único autorizado era Moisés. Então fica distante, só vê, só assiste. E olha só, quando a buzina soasse, eles subiriam até o limite, que era delimitado, e parariam ali. A montanha, lembra que eu preguei aqui, que tudo que é de Deus é santo? A cadeira é inanimada, mas como está na casa de Deus, ela é santa. A montanha é natureza, mas como Deus desceu na montanha, a montanha ficou santa. Meu Deus. Aleluia. Então não podia tocar. Existem segredos ali que só Deus sabia. Quando a buzina soasse, eles subiriam até o limite. Só que quem violasse, Deus não garantia. Estou falando, não põe a mão. Eu não vou garantir. Põe a mão, violou a regra, vai morrer na hora. Queimado, extirpado. Era imediato, irmãos, não tinha essa. Toquei e vou morrer amanhã. Não, vai morrer na hora, na frente de todo mundo. E ninguém poderia tocar na vítima. Mas é da minha família, não vai tocar na vítima. Morreu, morreu. Existem segredos, desde a antiguidade até agora, que a gente não sabe. E Deus quer que permaneça assim. O que Ele quer que seja revelado, está revelado. É isso aqui, está aqui. Além disso, é achismo. Eu acho. Essa palavra para mim dá esse sentido. Não, irmãos, não. A palavra só tem um sentido. Eu me entendi assim. Não. Você tem que entender como é para entender. Mas a interpretação que eu tenho é outra. Então vai buscar de Deus, porque só tem uma. Amém? Tem gente que fica procurando segredos, sabe? Procurando saber segredos que Deus não revelou. O que será que vai ter? Será que vai ter algodão doce no céu? Vamos procurar, vamos pesquisar. Será que vai ter picanha no céu? Vamos pesquisar. E se desgasta pesquisando e a salvação indo para o ralo. Porque o que importa é a salvação, o que vai ter é lucro. Se tiver algodão doce a gente come, vai ser algodão doce ungido, vai ser picanha ungida, vai ser tudo ungido, vai ser tudo para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Se tiver pudim, vai estar lá para nosso banquete. Amém? E como não era para ser destruído, então? Então Deus deu uma regra. Para você não ser destruído, você vai preparar a minha vinda. Eu vou te encontrar. O rei vai ao teu encontro. Vocês vão se preparar por 3 dias. Nesses 3 dias, vocês vão se lavar suas vestes. E vocês vão se abster de relações sexuais. Por quê? Relações sexuais eram impuras? Não. Deus queria jejum. Sacrifício, só isso. Não é porque eles iam ficar sujos se eles se relacionassem. Deus queria um períodozinho só para ele, dedicado. Sem pensar na esposa, sem pensar no marido. Só nele. 3 dias. 3 dias. Ao final do 3º dia, chegou o grande dia. Chegou o grande dia. Vamos fazer a ponte? Rapidinho. Quem é o nosso rei? Estamos preparando as nossas vestes para encontrar com quem? Ele virá.
E vai pegar as nossas obras de justiça, os nossos esforços de sermos puros, porque nós nunca vamos atingir, e vai jogar fora, porque é Ele que nos purifica de todo pecado. Amém? E aí o povo precisava de purificação, perfeição, só sabendo que nunca ia alcançar essa perfeição. E chegou o dia da visitação. Quando Moisés remarcou e começaram a tocar as trombetas, conforme Deus ia se aproximando do povo, a trombeta ficava mais alta. Imagina, gente. E de repente a montanha começou a fumegar. Fumaça de poder de Deus. Muito poder de Deus. O aspecto da montanha, no capítulo 19, vocês leiam atentamente quando chegarem em casa, que o aspecto da montanha era assustador. Hebreus, o autor de Hebreus vai dizer assim, que Moisés ficou com medo do jeito que Deus se apareceu naquele dia. A montanha saía fumaça, relâmpago, trovão, sacudiu a terra. O povo tremeu de medo. O toque incessante da trombeta, tudo ao mesmo tempo, com explosão. E cada vez que Deus se aproximava, o som da trombeta aumentava. A montanha tremia, a montanha gemia, a montanha fumegava. O solo onde eles estavam começou a tremer. Eles falaram: o que é isso? Glória O que é isso? O solo sacudiu, a Bíblia fala, que eles estavam tranquilos e o solo sacudiu. Ao ponto que no capítulo 20, os israelitas vão falar assim: Moisés, agora a gente já ouviu a voz de Deus? Vai você. A gente morre de medo. Toda vez que ele aparece, a gente morre de medo. Porque Deus é fogo consumidor. Aleluia. Glória a Deus. Tudo isso Deus fez para estimular a obediência, para conhecer o tamanho do poder de Deus. E Deus, guarda isso com você, Deus é um Deus que impressiona. Deus é um Deus que impressiona. E Deus revelou sua glória. O trovão era poder, a nuvem era mistério, e o fogo é santidade. Aleluia. O fogo, ele te atrai e te repele. O que Deus estava falando? Venha até a mim, mas não toque em mim. Você e eu servimos a esse Deus. Glória a Deus. Aleluia. Isaías provou isso. Isaías fala que o altar fumegou. João também provou isso em Apocalipse 4:5. E como reagir diante da presença de Deus? Com temor e tremor, com reverência, e saber que Deus ainda fala com o seu povo. Amém? Glória a Deus, E aleluia. assim a gente finaliza. Que Deus ainda fala com o seu povo. E se precisar, a montanha fumega outra vez. Aleluia. Amém? Se precisar, Deus faz e faz bonito. É só Ele querer. Amém? Quero agradecer a presença de todos os irmãos que estiveram conosco nesse ano todo, né? Dando apoio em orações, lembrando da gente, né, nos jejuns, nas campanhas, nos montes. A gente sempre escuta o nomezinho. Eu fico escutando, né, às vezes as orações, eu quero ver se vai falar meu nome. Vai falar meu nome, fala meu nome, fala. Visita a Carol, Senhor, ai, glória a Deus. E Deus tem sustentado esse ministério. É um ministério bem dolorido, porque não quero explicar por quê, porque não tem explicação. Não tem explicação, porque assim, ó, se você falar, não quer pregar, eu amo pregar, eu amo ensinar, é tudo que eu mais gosto. Então, dói, mas eu gosto. Né? Toma tempo. O Alexandre sabe disso, que às vezes ele fala: terminou? Não. Terminou? Não. 3 horas, 4 horas e vai. Quando eu vejo já passou, né? Enfim. Mas isso é para a glória de Deus. Aleluia. E eu quero agradecer muito os irmãos que apoiaram, os pastores, né? Pastor Vanderlei, pastora Rosane, que sempre estão aqui dando apoio, pastor Márcio, que em muitas igrejas pastores não participam dos estudos porque eles são pastores. Entendeu? Eu sei, mas tem gente que não vê assim. Tem gente que não vê assim. Tem gente que fala assim: tem teologia? Não tem, não vou te escutar. Né?
Só que o verdadeiro aprendizado é quando você se debruça com teologia ou sem teologia. Vai debruçar, vai pesquisar, vai comprar material, vai ler, vai se desgastar e Deus vai te honrar. Amém? Aleluia. Eu espero em Cristo que nesse um ano, pelo menos uma reflexão você tenha conseguido do culto de ensino. Glória a Deus. Eu não sei como você entrou aqui nessas terças-feiras. Eu sei que, para mim, muitas vezes entrei por essas portas e Deus me curou através do ensino. Glória a Deus. Aleluia. Espiritualmente, né? Porque só Deus sabe como a gente está aqui, né? Às vezes a gente está aqui, mas só Deus sabe como nós estamos de fato, né? E aí muitas vezes olhando ali eu falei, Senhor, é no processo de subir no púlpito eu quero viver a Tua palavra, eu quero ser curada durante. E aí eu saía daqui mais esperançosa, mais cheia. Aleluia. Né? Por quê? Como foi pregado no domingo. Os 10 leprosos foram curados como? No caminho. Eles não estavam curados. Aí Deus falou, o Senhor Jesus falou, vai e se apresenta aos sacerdotes. Aí a Bíblia fala, e aconteceu que indo foram curados. Aleluia. Então muitas vezes você vai esperar, Senhor, só vou pregar se o Senhor me curar. Só vou pregar se o Senhor me libertar. O Senhor está falando, vai, no caminho eu te curo. Aleluia. No caminho eu completo, no caminho eu respondo, né? Então eu agradeço imensamente a atenção e a confiança de vocês todos, tá bom? Eu trouxe pirulito e paçoca. Oh, glória. Deus abençoe vocês. Aleluia.